Olá pessoal, tudo bem com vocês aí em casa? Aqui, graças a Deus, tudo bem. Então, nós temos um programa chamado Maturidade, não é? As pessoas imaginam assim, maturidade é só falar de idoso, ninguém vai falar do jovem de 40, de 35 anos. Engano seu, hoje nós vamos falar a partir de 35 anos. Ou até menos, quem sabe. Vamos ver o que o médico que eu trouxe aqui vai nos ensinar. E você aí de casa, presta bastante atenção, porque é um médico renomado, que foi muito difícil de trazê-lo aqui nesse programa e eu estou muito feliz. E é esse médico maravilhoso, Dr. Carlos Esperandil, geriatra, formado pela PUC do Paraná. E eu agradeço muito por ter aceito, juntado aí o teu horário para dar certo e a gente poder tê-lo no nosso programa. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Olá a todos. Eu que agradeço, Maria Lúcia, o convite. Nós somos daquela escola que a gente não perde a oportunidade para falar sobre coisas boas, para falar sobre saúde, para disseminar conhecimento. Como o teu programa é um programa de alcance estadual e até internacional. Eu, como já fiquei sabendo, então eu estou aqui para responder as suas perguntas. Conte comigo. Muito obrigada, viu? É muito importante que os médicos, resolvam falar de alguns assuntos que faz parte de uma população que talvez nem encontre na cidade lá um médico como você, né? Você tem razão. Nós, geriatras, que somos especialistas no envelhecimento, nas pessoas mais idosas, titulados em geriatria, somos muito poucos no Brasil. E no mundo, na verdade. É uma especialidade que ainda não chamou os estudantes de medicina. Tanta atenção. Então já vamos dar o primeiro recado para quem está nos vendo, né? Se vocês têm algum parente, aí, um neto, um filho fazendo medicina, levem para geriatria. É um campo em expansão. Verdade. E olha, a gente precisa muito, hein? Tá aí... Para você que é estudante fazendo uma faculdade, o que será que eu vou fazer? Com certeza, geriatria. Com certeza, um bom campo. E a partir de que momento eu procuro um geriatra, doutor? Então, essa é uma pergunta que sempre me fazem, né? Nós não temos uma resposta num número, não é a partir dos 60 anos ou dos 65. Sim. E sim, isso se deve ao fato de que todos nós estamos envelhecendo. Nascemos, eu costumo brincar que nós não somos que nem filhote de girafa, que já cai de pé, né? A gente precisa realmente de uma ajuda. Alguns precisam de uma ajuda até os 16, 18, alguns até os 30, 35, mas não vamos falar sobre isso. E a partir do momento que você chega na tua maturidade com 18 anos, você está, a depender do seu estilo de vida, das suas escolhas, você está à mercê de adoecer ou não. Certo. Nós chamamos a curva de envelhecimento fisiológico, aquela que envelhecimento que todos nós temos de curva senescente, envelhecimento fisiológico. Nenhum processo de doença, nenhum remédio tomando, eu estou me sentindo super bem, eu estou indo bem, não tem problema nenhum. E quero que isso aconteça com todo mundo. Sim. Infelizmente, isso não é a realidade. O que acontece é que nós temos uma curva chamada de senilidade, que é a curva do envelhecimento com doença. E essa curva de senilidade ela pode acontecer a qualquer momento. Certo. Então, como de vez em quando a gente passa na rua e vê alguém que teve uma perna amputada num acidente de moto. Puxa vida, um evento catastrófico, Sim. Traumático. Isso está repercutindo em todas as articulações do lado que sobrou. Muleta, dor, artrose precoce. O geriatra consegue ter um olhar E lá na ali, frente ele vai ter problema. Porque ele vai ter problema. Isso serve para tudo. Então o geriatra ele consegue ter uma visão sobre essa pessoa que está se desgarrando da curva normal, fisiológica, e vai identificar quais são os problemas, os estilos de vida, os hábitos de vida que essa pessoa tem e fazer com que isso tudo, esse conjunto, não seja algo que possa repercutir de maneira maléfica para frente. Mas como nós estamos falando a partir de 30, 35, qual é a forma que você... Como eu vou chegar no geriatra e falar assim, doutor, eu tenho 30 anos e o senhor é médico de idoso? Como é que faz? Vamos tentar responder da seguinte forma. Talvez o geriatra não seja mesmo para todas as pessoas de 30 anos. Até certo. Porque nós não temos muitos geriatras para cuidar dos mais de 60. Como é que a gente vai começar a cuidar dos mais de 30? Mas é muito interessante nós termos a visão de que existem médicos, pode ser médicos de família e comunidade, pode ser clínicos gerais, mas você tem médicos hoje que podem olhar a pessoa por inteiro. Acho que a geriatria ela é a especialidade médica que consegue olhar a pessoa por inteiro.
ela vai pegar tanto os hábitos de vida, os estilos de vida, quanto as doenças que já existem e fazer com que esse diagnóstico seja feito para que essa pessoa chegue o mais longe possível com a melhor condição possível, porque Certo. também isso é importante. Hoje nós estamos vivendo mais no Brasil. Nossa média etária aí de projeção de expectativa de vida é em torno de 75, 77 anos, para quem nasce hoje. Exato. Só que as pessoas não falam, existe aí uns 10, 12 anos que a pessoa fica ainda viva, mas com muita doença. Dificuldade. Muita dificuldade. Então essa parte de anos de vida que se ganhou, mas se ganhou com problemas de saúde, é onde o geriatra atua, porque a gente quer comprimir essas doenças para o final da vida. Então imagine você viver 90 anos, com 89 anos, 11 meses, 29 dias, 23 horas e 59 minutos você adoece e morre. Bênção de Deus, todo mundo quer isso, só que não é isso que a gente vê na prática. Sim. Então o profissional da geriatria ele atua ajudando nesse sentido. E você acha que hoje o Brasil está preparado para enfrentar essa corrida aí para chegar numa idade de 75, 80 anos? Eu vou cair no óbvio, né? Existem vários Brasis, né? Sim. Então, o Brasil que a gente está focado aqui dentro de Curitiba, onde a gente atua, mesmo esse Brasil que talvez seja um pouco mais diferenciado socioeconomicamente, ele não está preparado. Então, se nós que estamos trabalhando com um povo que tem uma condição financeira melhor, uma condição socioeducacional melhor, já não está preparada, eu fico olhando para quem não tem isso. Sim. Então, eu te respondo da seguinte maneira: não, nós não estamos preparados. Hoje, falávamos antes de ir ao ar, que o Brasil envelheceu e vem envelhecendo muito rápido. Os outros países envelheceram tanto quanto a gente, mas eles demoraram mais. Demoraram 200 anos para envelhecer a população. Os países E nós europeus, estamos indo bem mais rápido. Nós estamos em 30 anos, né? Então hoje nós já temos, né, já está batido o martelo, que nós já temos mais pessoas acima de 65 anos, 60 anos, 60 anos. do que crianças. Sim. Então aquilo que nós aprendemos, eu que tenho 48, aprendi lá daquela pirâmide, né, populacional, na época que eu estava no primário, isso não existe mais. Hoje é um barrilzinho e com a tendência de ser uma pirâmide invertida. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós todos estamos lidando com pessoas idosas nos nossos dia a dia. E a gente não sabe fazer isso. A sociedade não sabe. E quando a gente tem 30 anos, a gente não pensa, né? Não. Que vai envelhecer, vai precisar de ajuda, Então, né? Como eu vou fazer? Duas lições importantes do que você fala. Primeiro, que com 30 anos você tem que começar a se projetar com 60. Sim. Tudo o que você faz com 30 anos vai repercutir nos 60. É só você pensar em dinheiro. Se você está poupando dinheiro, você vai ter dinheiro com 60. Se você está poupando reserva funcional, músculo, uma alimentação, cuidando da tua pressão, tendo um bom sono, não se estressando, fazendo exercício físico, você vai ter um 60 melhor. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que, por não se preocupar ao chegar aos 60, quem tem 30 hoje não se preocupa com quem tem 60 hoje. Então essa é uma discriminação etária muito grande, é o idadismo, o ageísmo, né? Sim. Etarismo, tem várias palavras que determinam isso. Então hoje nós estamos com um problema social muito grande que é o jovem não valorizando o idoso. E é um preconceito pela idade. Então isso também precisa ser dito, nós precisamos melhorar, nós precisamos ter mais maturidade em relação a isso. Concordo e muito, porque eu acho que hoje quando você fala de idoso, existe aquela palavra velho, né? Então, existe uma diferença entre ser velho e ser idoso. Então, se você quer ser um idoso com uma saúde estável, né, envelhecer bem, que a gente diz, você tem que começar com 30 anos. E não adianta você correr, a não ser que você morra antes, né? E essa é uma alternativa que ninguém quer. Ninguém quer. Ninguém quer morrer. E hoje, com 60 anos, as pessoas estão vivendo vidas aí que nunca imaginaram. Eu te diria que, pela experiência de consultório que nós temos, 80 anos estão vivendo experiências que nunca ninguém acreditava. Verdade. Então hoje a gente já está vendo pessoas de 80 anos morando sozinhas, 80 anos tendo relacionamentos novos, né, relacionamentos amorosos novos. Sim. Então tem muita possibilidade da pessoa viajar, da pessoa usufruir o que ela ganhou durante a vida para ela mesma. Para ela mesma. Porque ela não precisa ficar pensando no que ela vai deixar de herança. Ela precisa viver o que é bom para ela. Se ela quer ajudar a família, não tem problema nenhum. Se ela está cognitivamente apta, ela pode fazer o que ela quiser com o dinheiro dela. Mas eu digo muito bem claro aqui para todo mundo, viva a sua vida, porque a tua vida é sua. Não tem como você
doar a sua vida para alguém, né? Então você faz isso quando você está criando filho, que você está levando para a escola, né? Mas quando a gente chega numa certa idade, a gente realmente tem que ser um pouquinho mais egoísta. Pensar um pouquinho na gente, né? Vamos cuidar melhor. E tem que aproveitar. É isso, né? Sem dúvida, com certeza. E me diz uma coisa, quando a pessoa chega no seu consultório lá e começa a falar que toma isso, toma aquilo, e qual é a sensação que você tem? Que aquele momento, ó, agora eu vou tirar metade do que ela está tomando? O geriatra tem essa fama, né, de desprescrever. A gente até é ensinado durante a nossa formação em geriatria que existe a desprescrição. Sim. Isso é uma coisa muito importante. Assim como o remédio entra, ele tem que sair muitas vezes, né? Tem remédios que não podem sair. Agora, tem remédios que entram por uma causa pontual e você tem que saber lidar com a retirada dele. Você não pode, é muito comum chegar pacientes para nós, geriatras, que têm vários outros médicos de outras especialidades e que não conversam entre eles. Sim. E aí você tem uma receita do neurologista, uma receita do psiquiatra, do uma receita ortopedista, do e aí endocrinologista, do cardiologista. E todo mundo, né, claro, tem muito bons colegas, nós não podemos generalizar, Sim. tem muito bons colegas que conseguem ter essa visão integral, né, uma visão holística do processo, óbvio. Mas o geriatra, ele é um organizador de prescrição. Isso faz parte da nossa especialidade. A gente junta todas essas medicações, vê o que não conversa com o que, porque isso é muito comum, interação medicamentosa. Uhum. E a partir desse momento você determina o que tem que ficar e o que tem que sair. E conforme o paciente vai ficando mais velho e com algum grau de doença, a gente usa muito o termo de fragilidade. Então existe a robustez, o idoso robusto, e você tem o idoso frágil. O idoso frágil é aquele que você já não faz mais tanta medicação, você não está pensando em que ele vai viver muito mais do que 10 anos, porque ele já está muito frágil, a condição dele por uma idade avançada, por doenças muito importantes. É uma visão bem diferenciada, né? É uma visão bem diferenciada e que faz parte do nosso métier. E a gente vai fazer com que isso seja feito de uma maneira que eu entenda o que é o principal para aquela pessoa idosa naquele momento. Então, eu não vou ficar pensando em prevenir um AVC daqui a 15, 20 anos se ele tem 90 anos. Exato. Né? Então, eu preciso dar a ele a melhor condição possível. E nós estávamos conversando antes da gente começar a gravar aqui e a gente estava dizendo o seguinte: quando um idoso... Eu tenho uma casa de repouso, né? Você sabe. Quando eu vi uma idosa que eu tenho aqui e que foi prescrito... Foi feito um dossiê, eu não sei como é que você faz, é tanta coisa que você descreveu de como essa senhora estava e como ela vai ficar, que eu fiquei pensando, gente, eu preciso trazer esse médico. Porque eu também, pelo meu tempo de casa de repouso, eu também tenho um probleminha atrás da orelha, porque é tanto remédio, né? E quando você fez o diagnóstico dela, eu achei muito interessante porque você foi lá atrás, você foi lá na juventude dela. Isso é uma coisa que eu tenho por hábito fazer na minha consulta. O paciente que eu não conheço, eu faço uma escuta aberta. Minha primeira pergunta é aberta e eu não corto. A minha pergunta é bem simples. Me conta a tua história de vida. Onde você nasceu? Quantos anos você saiu da cidade que você nasceu? O que você estudou? Como era a tua condição da tua família? Como que você conheceu sua esposa? Aonde que você... Eu vi tudo isso. E isso, eu costumo fazer isso de uma maneira muito aberta e isso cria uma conexão muito forte com o paciente. Sim. E com quem tem da família junto, né? Então as pessoas às vezes perguntam, doutor, eu posso entrar junto? Eu falei, quem manda é o paciente, no meu consultório está aberto. O paciente autorizou a entrada, tá lá, tem filho, filha. Às vezes a gente tá em 7, 8 pessoas no consultório. Nossa! E é muito legal, porque existe uma construção e uma revelação de coisas que muitas vezes as pessoas que estão na sala não sabem. Nem a própria família não sabe. Exatamente. E aí nós fazemos o quê? Nós pegamos a gente faz um compilamento dessas informações e através desse resumo a gente monta o que eu chamo de plano terapêutico. Uhum. Então esse plano terapêutico é a identificação daquela pessoa, o que ela está apresentando agora
o que ela veio, né, que ela trouxe na sua história de vida que é relevante para aquilo, para aquele momento. E a partir de agora, a gente determina qual vai ser os nossos próximos passos, medicamentosos e não medicamentosos. Lembrando que na geriatria, a parte não medicamentosa é tão importante quanto, ou até mais importante que a medicamentosa em alguns casos. Então, Maria Lúcia, vamos imaginar que você é minha paciente. Você chegou para fazer uma consulta comigo. Já vou aproveitar. E eu penso sempre da seguinte maneira: Maria Lúcia aqui igual a. E isso eu ponho todos os meus pacientes de uma maneira imaginária. João, Maria, Maria Lúcia, né? Todo mundo está aqui e eu tenho que colocar essa equação, é o que eu vou descobrir, um trabalho de Sherlock Holmes, o que tem nesse paciente para eu montar essa equação para tentar fazer com que ele tenha melhor funcionalidade. Essa palavra é mágica na geriatria. Capacidade funcional, funcionalidade, é o quanto eu consigo estar bem comigo mesmo. Quanto a minha cabeça, minha autonomia funciona e o quanto eu tenho independência para fazer minhas coisas. Capacidade funcional é autonomia mais independência. Certo. Então eu estou projetando essa equação. Então a Maria Lúcia está aqui e eu estou colocando essas variáveis. O que acontece? Temos 3 constantes que são universais. Maria Lúcia, Carlos, todo mundo. 3 constantes que eu preciso obrigatoriamente conversar com todos os pacientes: alimentação, exercício físico e sono. Esse é o tripé do envelhecimento saudável. Então eu preciso saber se essa pessoa está comendo bem. E conforme a gente vai ficando mais velho, comer bem significa proteína, porque as pessoas vão fugindo da carne, vão fugindo de cozinhar e vão se apegando ao pão com manteiga e café com leite. Só para encher, né? Não é se alimentar. Né? Então a gente tem muita dificuldade na comida com proteína. Então eu preciso arrumar isso é fundamental. Em seguida eu preciso falar sobre exercício físico. Ah, doutor, mas eu não paro, eu limpo a casa, eu tenho jardim. Você se mexe, mas o exercício físico é algo que tem que ter regulamento, tem que ter tempo, frequência, intensidade e muitas vezes supervisão, porque as pessoas não gostam de fazer sozinhas. Verdade. A partir do momento que eu tenho o binômio alimentação e exercício, eu já estou com uma boa parte resolvida. Porque o que é importante no exercício? Eu pensar em reserva funcional muscular. Quanto mais massa muscular eu tenho, melhor eu faço as coisas do meu dia a dia. Melhor eu consigo carregar as compras do mercado, consigo subir uma escada, consigo viajar com os meus filhos, com os meus netos, preciso cuidar de neto. Então eu não caio, né? Se eu caio eu não me machuco. A queda é muito... Então é super importante nós termos musculatura. Então, e para eu ter musculatura eu preciso de exercício físico e preciso de uma alimentação com proteína. Então essas duas coisas estão andando de mãos dadas. E o terceiro é o sono. Todos nós dormimos entre 6 e 9 horas em média por noite. É um absurdo o número absoluto de pessoas que têm problema de sono e não vão atrás. O sono mal dormido, ele leva a um dia mal passado seguinte. Exato. Você fica sofrendo, aonde você encosta você quer dormir, preguiçoso, mal-humorado, né? Muitas vezes com problema com o cônjuge ou com a cônjuge, porque você pode estar com a apneia do sono, que é o ronco, você está afetando o teu sono e o sono de quem dorme do teu lado. Então hoje nós falamos muito da importância do diagnóstico do sono. Existe até uma subespecialidade médica chamada medicina do sono hoje. Sim. Então nós precisamos que as pessoas que estão nos vendo entendam que se você não... São sinais de que você não dorme bem. Acorda com a boca seca, tem muito sono durante o dia, dorme em qualquer lugar, por qualquer coisa está levantando para ir ao banheiro, que não é normal. Tá? Ou você está realmente com as pessoas dizendo que você está com apneia, está com ronco. Você precisa fazer um exame chamado polissonografia. Hoje nós temos polissonógrafos que fazem o diagnóstico de apneia em casa. E temos os laboratórios de sono que fazem, além do diagnóstico de apneia, outros distúrbios relacionados ao sono. Tudo isso tem tratamento. Então eu consigo arrumar o sono, consigo arrumar a alimentação e consigo arrumar o exercício físico. Eu arrumei essas 3 constantes, aí que começa a ficar interessante a parte médica do processo. Aí você vai somar. Isso tudo está ali. Então aí nós vamos atrás do quê? O que a medicina consegue promover em relação a diagnóstico e prevenção. O que é que mais mata no Brasil e no mundo? Doenças cardiovasculares. Derrame, infarto. Isso. Então o que eu preciso saber? Quais são os fatores de risco ou as doenças que possam estar existindo naquela pessoa idosa que eu vou intervir para diminuir o risco dessa pessoa? Pressão alta, diabetes, colesterol, obesidade, sedentarismo, tabagismo,
sono, É uma somatória ansiedade. de tudo isso. Aí tem algumas coisas que eu não consigo mexer, mas que estão no paciente, que eu preciso saber. História familiar. Meu pai infartou com 50 anos. Puxa vida, história familiar muito positiva. Uhum. Se eu sou do sexo masculino, eu tenho mais chance de ter problemas cardiovasculares. É. E se eu estou ficando mais velho, eu tenho mais chance de ter doenças cardiovasculares. Eu não consigo mexer nessas três. Mas o resto tudo é possível de eu tentar mexer. Então essa parte de diagnóstico desses fatores de risco é muito importante. E eu também consigo ver se já existe alguma lesão de órgão-alvo. Isso é muito comum na medicina, principalmente na cardiologia, a gente usa na geriatria, aprendemos com eles. Lesões de órgão-alvo é quando você tem, por exemplo, um coração que aumentou por causa de uma pressão muito alta. O paciente hipertenso sem tratamento por muito tempo, o coração fica grande. O coração aumenta. Isso é um problema. Eu preciso fazer um exame de fundo de olho para saber quais são as consequências oculares de uma pressão muito alta ou de um diabetes. Preciso ver o rim. Então eu tenho exames para ver o rim. Preciso ver como é que está a parte de circulação periférica, como é que está a parte de circulação aqui dos vasos do pescoço, dos vasos cervicais. Então tudo isso são ferramentas diagnósticas que a gente abre mão para tentar elencar esse paciente nos riscos cardiovasculares que ele tem. Quer ver uma coisa super importante que a gente tem estudado muito ultimamente? A prevalência de pressão alta. Então quem aqui está nos ouvindo, mediu sua pressão nesse último ano? Provavelmente sim, mas se não, meça. Hoje, cada vez mais se fala de uma pressão que você não é hipertenso, mas você tem uma pressão alta. A pressão alta é entre 12 e 14 de sistólica. Certo. Esse paciente nós temos que ficar de olho nele. E o mínimo? O mínimo não tem problema. Se você não estiver doente, o mínimo não tem problema. Certo. A gente vê em meninas muito longilíneas, de 13, 14 anos, pressão de 8/5, às vezes 7/4. E não tem nada a ver. Se ela não tem problema de saúde, não tem nada a ver, é dela. Agora, se você é uma menina, né, uma jovem senhora de 60 e poucos anos, e que está com uma pressão de 9/6 e está se sentindo mal por causa disso, opa, corre no médico. Tem que abrir uma luzinha aí. Alguma coisa está acontecendo. Então, a gente tem a parte cardiovascular que eu estava falando. E a outra, que eu considero super importante também, é a parte da prevenção, ou melhor, um diagnóstico precoce das doenças neoplásicas, que são as doenças do câncer, a oncologia. Uhum. Então a gente sabe muito bem determinado que existe a próstata, que dá muito problema no homem, e existe a mama, que dá muito problema na mulher. Certo. Então a gente tentar conversar com os nossos pacientes sobre isso, para a gente identificar precocemente se existir problema e tentar fazer um tratamento eficaz. Outro diagnóstico muito importante em relação a câncer é o diagnóstico do câncer, do CA, né, do câncer, células ativadas de cólon, do intestino, muito comum. Então é importante a gente fazer um exame chamado colonoscopia a partir dos 50 anos. Existe alternativa à colonoscopia? Existe. Pesquisa de sangue oculto nas fezes, que você vai coletar uma amostra de fezes para ver se tem sangue lá. Uhum. E existe uma série de outras coisas. Não posso deixar de falar também nesse capítulo do que a gente fala na equação da prevenção com vacinas. A gente está agora, em abril, são os 2 meses, março e abril, começo do outono aqui no Hemisfério Sul, que a gente precisa falar de vacinação. Da vacina. A vacina da gripe é uma vacina que tem no SUS gratuitamente para os idosos, para as pessoas mais velhas, que nós temos que vacinar. E já estamos começando a campanha, né? Temos que vacinar sim, porque as síndromes respiratórias agudas graves, né, ou síndromes respiratórias agudas graves, elas podem fazer problemas muito importantes, levando, quem não lembra da Covid, a internamentos e até óbito das pessoas mais velhas. E nós temos, além da vacina da influenza, que é a da gripe, a gente tem a vacina do Covid, Sim. que essa as pessoas começaram a negligenciar de uma maneira... Não querer tomar, né? Uma maneira perigosa. Nós sabemos que a vacina do Covid protege de 4 a 6 meses, então ela precisa, para quem tem fator de risco, quem tem muita idade ou já é frágil, precisa ser vacinado de 6 em 6 meses pelo SUS. Uhum. Tá? Então essa é uma vacina gratuita. E agora, mais recentemente, a gente tem o terceiro vírus mais frequente dessas síndromes respiratórias, que se chama vírus sincicial respiratório, que já tem uma vacina. Esse vírus sincicial respiratório ele não tem tratamento. O Covid tem tratamento, a influenza tem tratamento, mas o vírus sincicial respiratório não tem tratamento. O que tem é vacina. Tá? É uma vacina que ainda não é para todos os bolsos, porque é uma vacina cara. Não tem no SUS, mas provavelmente no futuro vai ter. Agora, se você tem condição financeira e se você tem um bom médico, converse sobre essa vacina, porque vale a pena vacinar. Pessoal, só aí ele já falou 2 horas. Então você imagina uma consulta com esse homem, né? Mas olha, eu acho bastante interessante a gente focar em cada ponto e eu tenho certeza que o pessoal lá de casa
tá te entendendo porque está falando um português bem tranquilo, bem fácil, né? E você aí de casa sabe perfeitamente que não é para procurar só o médico quando tá tendo alguma coisa. Sem dúvida. Né? Então, eu já passei dessa idade, eu vou procurar ele, né? Porque é óbvio. Uma consulta, só de você conversar eu já sarei. Vocês já notaram isso? Quando a gente encontra um médico que vê a gente, né? Que isso é muito importante. Sem dúvida. E nós não vamos deixar esse homem sair daqui de jeito nenhum, porque eu preciso de fazer uma pergunta rápida, tá? Quando é necessário ter mais atenção à saúde do idoso? A pessoa idosa, ela precisa primeiro ser respeitada dentro da sua autonomia, né? Então, se ela acha que ela está conseguindo ter a funcionalidade, a capacidade de gerenciar a sua vida civil sozinha, ela não precisa de ajuda. Mas ela pode estar dando sinais indiretos que ela precisa de ajuda. Ela pode começar a esquecer pagamentos, ela pode começar a cair dentro de casa sozinha, ela pode começar a ter problemas de dirigir o carro, ela pode começar a não conseguir administrar a sua vida civil. Esse é um gatilho. A partir desse momento é interessante procurar um geriatra. E a partir desse momento, eu vou convidar você vai assistir esse programa, está assistindo, terminou? Aproveita o próximo, porque o Dr. Carlos vai estar aqui e nós vamos continuar falando sobre o que agora? Sobre a doença do idoso. Então, o que é que traz para nós, idosos, quais são as doenças mais frequentes? E a gente vai falar disso no próximo programa. Eu espero você, vai ser rapidinho, não vamos nem sair daqui. Combinado. Certo? Até lá!